Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos dar a honra e o prazer de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez com o grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser. Então, para você que não conhece o nosso grupo de estudo, eles têm esse propósito de autoconhecimento, já lemos várias obras e estamos estudando a obra do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Já chegamos no capítulo 10, um movimento de como a gente se alimenta para a manutenção da saúde. E hoje nós vamos fazer a leitura da página 365, do item 5. Bom, você já sabe que nós estamos estudando, então, de itens que Deepak Chopra indicou como a gente deve se alimentar para absorver melhor o que o alimento pode proporcionar, né? Porque nós temos que preparar-nos para o alimento, né? O corpo, a mente, para que assim haja um fluxo inteligente do que nós estamos absorvendo. Então, nós já estudamos sobre o preste atenção aos alimentos, pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. Coma quando tiver fome, não coma se não tiver fome. Abstenha-se de comer se estiver contrariado, seu corpo estará melhor assim. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. Nós fizemos até a leitura desse item e ficamos com a tarefa de desenvolver. Marcelo comeu devagar, mastigou bem os alimentos. É isso, Marcelo, que você quer compartilhar? Eu acho que está mais para falhar vergonhosamente, mas está valendo a pena. Mas em alguns momentos eu tentei, mas o que é mais difícil não é mastigar devagar, é estar presente, né? Você vai, tipo assim, quando você começa a fazer uma coisa, sua mente já vai para outra coisa, começa a conversar com alguém na mesa e seu ritmo já vai totalmente ao automatismo novamente. Então eu tive bastante dificuldade. Mas claro, isso é um processo, não vou resolver em uma semana o que eu viciei em 37 para 38 anos, né? Então, mas aí começa hoje, daqui uns 5 anos deve ser que tá no ritmo aceitável, né? Eu acho que até dezembro você já está melhor. É foco. Bom, eu vou pedir a sugestão do Sebastião Camargo, se ele quer fazer uma retrospectiva, ou se ele gostaria que a gente fizesse a leitura novamente desse item. Nós podemos relembrar algumas coisas que foi dito nesse processo da mastigação e da consciência na mastigação. Porque se usarmos a cenoura crua, se usarmos o grão de bico germinado para fazer o exercício, dificilmente vamos conseguir engoli-los sem 30, 40 vezes a mastigação acontecendo. E se temos consciência que a essência do energismo não está nos tecidos do grão de bico, da cenoura ou qualquer outro alimento, e nem nas células, tampouco nas moléculas, mas sim no interior dos átomos, de fato nós vamos nos esforçar para beber os sólidos e mastigar os líquidos. Porque no ato da mastigação se abrem mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo da boca, para que haja a extração da frequência vibracional dos alimentos com as quais estamos conectados pela serenidade, pela gratidão, pela oportunidade de ter o alimento em nossa mesa. Então, vale lembrar isso. E a respiração para se acalmar, o relaxamento, a concentração, o estado de presença e o processo meditativo, que é uma conexão da nossa com a consciência dos alimentos
que estamos trazendo para a realidade que pretendemos. Então, é muito simples fazer isso. Basta se acalmar, uma boa música, um ambiente agradável, um contato com a natureza, tirar os pés do calçado e colocar no chão, abraçar uma árvore. Nós podemos criar a ambiência para estarmos mais tranquilos na hora da refeição e o estado de presença constante naquilo que estamos fazendo. Então, é pensar, sentir, falar e agir, que é o nosso propósito essencial. E para isso, realmente, você tem que estar presente, né? Como colocou aí bem Marcelo, né? Divaga, só ele. Mentira, né? Todos nós divagamos muitas vezes. Às vezes nós estamos na casa espírita ouvindo uma palestra e não estamos ouvindo, né? Ou qualquer lugar, né? Você pensa que o aluno está na sala de aula, ele está, né, divagando. Então, é um exercício mesmo, porque a gente foi muito tempo mantido no passado ou no futuro que não existe, né? Então, essa divagação mental que a gente faz é porque a gente realmente deixou de viver, né? De aprender a viver o hoje, o aqui, o agora, estarmos nesse momento, nesse instante tão valioso, porque a gente não observa, né, que é esse momento o fundamental para o que nós estamos vivendo, porque é ele que vai garantir algo de melhor para o daqui a pouco. Né? Então, às vezes, a gente não valoriza. E esse ensinamento do mastigar, né, que Sebastião acabou de passar para nós, com uma dica importante da cenoura, né, e do grão de bico, né, realmente a cenoura você não consegue engoli-la inteira, crua, né, crua. Se você cozinhar, daí é diferente, mas crua. Então, mostrando para nós como que nós, né, vamos exercitar. E é exercício mesmo, tá, meus irmãos? Não tem outra forma de nós modificarmos velhos hábitos, né, hábitos até errados, que nós angariamos aí em séculos de encarnações. E aí, agora, da noite para o dia, não querer fazer o seu exercício diário. Já temos algumas considerações, Sebastião, já vou colocá-las antes de reler o item 5. A Pamela colocou: a respiração ajuda muito na mastigação. Meu corpo tem tendência ao vômito, como se expulsasse o alimento, principalmente de manhã. Ela tem um pouquinho de dificuldade de se alimentar, né, principalmente de manhã. A partir do momento que a respiração se tornou consciente durante o processo, raramente tenho este mecanismo e quando tenho, rapidamente se esvai. Então, bem interessante, né? Mostrando para nós aí a Pamela de unir, né, a respiração. E quem faz meditação, quem já está nas práticas aí da meditação, sabe o quão importante é respirar, né? E a respiração faz esse estado de presença. Então, Sebastião, a Pamela deu a dica aí da respiração, uma vez que ela tem um problema alimentar, né? Pela manhã, o organismo dela costuma expulsar os alimentos que ela tenta ingerir, né? Através do vômito. E aí, a partir do momento que ela começou a ajudar com a respiração, essa mastigação, isso melhorou bastante. É por aí mesmo, né, Sebastião? Exatamente. Porque a respiração, tendo o ar como um elemento que nutre o corpo em mais de 70%, e não só isso, trazendo a essência da luz, trazendo a essência da natureza e principalmente o que estamos pensando e sentindo, porque nós enriquecemos o ar que respiramos, porque expandimos nossa aura com o estado de presença e a sintonia em si. E a intenção de pacificação do corpo, principalmente quando ele rejeita um alimento, ou o alimento o rejeita, porque não é só o corpo que rejeita um alimento. Se o alimento estava no estágio X e vem para um corpo que não quer promovê-lo, também o alimento pode rejeitar o corpo.
Não é só o corpo que rejeita tal alimento. E a respiração aí, em seguida, o relaxamento, depois a concentração naquilo que se pretende e a meditação, que é a conexão com a consciência profunda, para trazermos as pérolas que transformar-se-ão nos futuros pensamentos, sentimentos, na edificação dos hormônios que são leis para reger o nosso corpo de acordo com aquilo que se pretende. Vamos entrar aí na questão dos hormônios já já. Aqui, Marília também fez um apontamento do que ela aprendeu com a sua mãe, né? Ela aprendeu com a sua mãe quando ela fazia o almoço e antes, né, tomava banho, só depois é que ela se alimentava. E Sebastião fala que se for para escolher entre comer e tomar um banho, ele escolhe o banho. Como refaz a energia, né, Sebastião? É por aí mesmo, né? Restaura, dá um ânimo. Né? Todos nós sabemos disso. Vamos lá fazer a leitura novamente, então, do item 5, que é o que nós temos que estudar hoje. Podemos, Marcelo? Não sei se todo mundo lembra do que foi lido. Confirmar para reler ele? Tá. Cada alimento guarda dentro de si uma fonte de energia para extrair e aproveitar ao máximo essa força de trabalho. Faça imprescindível conceber, no momento das refeições, as condições mentais, emotivas e espirituais favoráveis ao ato e incorporá-las ao alimento, como mensageiras, orientadoras, estimuladoras e encorajadoras da ação. Esses agentes neuropsíquicos e neuroquímicos são essenciais para o êxito de qualquer desempenho no universo psicofísico, mais conhecidos como neurotransmissores, neuropeptídeos, enzimas, aminoácidos, ou seja, hormônios de variadas ordens, são incumbidos de gerenciar a quase totalidade das atividades orgânicas. Sempre que possível, mantenha a postura e a imagem criada inicialmente. A repetição da tela mental facilitará a assimilação da energia para a execução da proposta almejada e a promoção de todos os elementos envolvidos. Bom, chegamos então a entender aqui, né, como que age, né, neuropsiquicamente esse ato nosso de mastigar, né, e comer devagar, porque você faz a guarda mesmo, né, dentro de si da fonte energética, né? Então, como que a energia processa? É isso que Sebastião vem explicando para nós, né? Então, as condições da nossa mente, da nossa emoção e espiritual para favorecer esse ato de incorporação dos alimentos que estamos ali, né, dispostos na nossa mesa. Né? Então, desta forma é que eles vão ser estimuladores, encorajadores na ação de absorção energética. Né? E eles, como agentes neuropsíquicos, neuroquímicos, né, eles fazem parte fundamental, né, para que nós tenhamos êxito no nosso universo psicofísico. Né? Então, no campo físico, para ele atuar, vai depender desse conjunto, como o Sebastião coloca aqui, mais conhecidos como transmissores, neurotransmissores, neuropeptídeos, enzimas, ou seja, o próprio hormônio de variada ordem está incumbido aí de fazer essa gerência. Né? Então, essa postura, esse sentimento que nós devemos desenvolver na hora do alimento, muitas vezes eu fico lembrando, Sebastião, dos nossos irmãos protestantes, não tem um que não senta à mesa, eu já viajo com muita gente, tem gente de várias religiões,
E os evangélicos, né, da igreja protestante, sempre quando sentam comigo em restaurante, eles abaixam e fazem sua oração, né? Então, eles têm uma postura ali no alimento. Não sei, né? Lógico, porque isso não basta só isso, né? Tem que ter a emoção, o sentimento, a entrega naquele momento, mas já é um tipo de exercício que as pessoas fazem, né, antes de se alimentar, de agradecer o alimento que está na mesa, e isso também gera um clima importante de preparo para o seu corpo mental, para o seu corpo espiritual, naquela conexão que nós estamos exercitando. Uma questão que vem muito forte para mim, né, é quando a gente identifica que a produção hormonal está caindo, né? Então, na nossa vida, ele é tão importante que depois, normalmente, depois dos seus 50 anos, mas já vi gente antes, há uma tendência, né, da gente diminuir alguns tipos de produções hormonais. E tem outras questões também, que eu lembro, minha cunhada, ela teve problema na tireoide, né, um câncer, e ela precisava tomar hormônio, porque eles tiraram a tireoide e tal, e ela precisava tomar hormônio. Só que mentalmente ela conseguiu produzir o hormônio tanto que os médicos falavam assim: vamos tirar o remédio, né? De tomar, né? Não que ela tomou em doses menores daí, porque ela conseguiu trazer do corpo perispiritual a produção continuada, que foi estipado do físico, né? Então, no perispírito ainda ela tinha reservas, né? Então, ela conseguiu, através da mente dela, fazer com que houvesse a produção. Eu não lembro a cor que ela mentalizava, se era azul, se era verde, é uma das cores que ela utilizou para fazer esse processo. Mas é bem interessante, né, independente da cor, né, o comando que o ser humano pode fazer até mesmo para produzir quando não tem mais o órgão que produz. Então, essa é uma questão que eu gostaria muito que o Sebastião comentasse, e também quais são os nossos órgãos, né, que estão vinculados a essa produção hormonal, que às vezes as pessoas não sabem, né, mas é importante a gente esclarecer como que isso se processa no nosso corpo. Conforme lemos ou estudamos no Livro dos Espíritos, o mundo espiritual existe independente do físico. Se o físico nunca existisse, ele não deixaria de existir. Então é o físico, o mundo físico, o planeta Terra, que é uma matriz, uma projeção do planeta Terra noutra dimensão. E nós sabemos que tudo é cópia de tudo e não seria diferente em nosso caso. Porque o modelo organizador biológico é onde estão as matrizes que governam o físico, as leis. A energia vital é a energia que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, ou seja, leis. São essas energias que personificam-se como hormônios. E o interessante é que temos setores no corpo, como as glândulas principais, que estão conectadas em nossos chakras, no caso da pineal ou epífise, hipófise e pituitária, tireoide, paratireoide, a glândula timo, suprarrenal e etc. No corpo que nós chamamos modelo organizador biológico, independente desses setores existirem, eles se comunicam diretamente com cada célula. Se tem cada chakra para conversar com essas glândulas, tem microelementos conversando com os glândulos nervosos, com os centros nervosos, com cada neurônio, com cada núcleo celular. Por isso que ela conseguiu trazer a orientação para a consciência do órgão, dos tecidos, independentes desse setor, dessa diretoria em si. É como se o empresário orientasse diretamente os funcionários sem precisar dos diretores, sem os chefes de seção e assim por diante. Então, isso é nítido e é verídico o fato. Porque se temos numa chamada vitamina D3 diretamente do Sol,
nós temos ela também manipulada, não é uma vitamina, mas sim um hormônio, uma lei que tem mais de 400 funções dentro do corpo. Por isso a necessidade. E não funciona sozinha, porque ela é uma lei. Precisa ter alguém que vai distribuir melhor essa lei. Aí nós vemos o magnésio, vemos o zinco, vemos a vitamina K, a vitamina Q10 e várias outras correlacionadas que vão contribuir para que essa ordem seja executada. Então, cada hormônio, segundo André Luiz, é filho do pensamento que está se exercitando, filho do sentimento que está em pauta. Então, todos os hormônios, segundo o autor, na obra Evolução em Dois Mundos, são filhos dos pensamentos e dos sentimentos. Então, se não tem a glândula tireoide e a paratireoide, normalmente a epífise pituitária assume a função e conversa diretamente com o timo e daí, subsequentemente. Não é porque foi demitido um chefe de setor da nossa empresa que ela vai parar. Então, alguém com mais habilidade vai administrar o seu setor e aquele que está sem o profissional em si. Então, as leis são perfeitas, sem falar de outros elementos que nós temos correlacionados no mundo espiritual, orientando o mundo físico diretamente. Então, se não temos o médium para transmitir a mensagem, os espíritos se materializam, eles dão um jeito, faz o caso da garganta plasmática, da voz direta que aparece no ar em algum ponto, em algum lugar, mas a mensagem não deixa de acontecer por conta de faltar um ou outro elemento. Esse é o caminho, então, se eu mentalizar, né, tá na mente a produção hormonal. E normalmente um dos hormônios que a gente vê que é muito consumido hoje são os hormônios masculino e feminino, porque, como eu falei, na fase dos normalmente meio século, 50 anos, né, a pessoa já perde a sua capacidade reprodutiva e tende a diminuir essa produção hormonal. Nestes casos, seria da mesma forma, trabalhar o campo mental para continuar com esses hormônios em dia? Nós temos no pensamento a nossa capacidade criativa. A nossa capacidade criativa em ação, segundo André Luiz. E temos na mente o desejo, temos a inteligência e o poder imaginativo. A partir do momento que eu aciono a inteligência, o poder imaginativo, movimentando os desejos, eu começo a criar alguma coisa tomando a forma correspondente ao que se pensa, ao que eu sinto. Então, os hormônios que pacificam o universo e hormônios que agitam o universo também. Então, quando nós falamos de neurotransmissores, são setores do nosso universo cerebral que vai receber diretamente as ondas psíquicas para convertê-las em neuropsíquicas. Mas quando eles se reúnem, vários neurotransmissores, eles se transformam em centros, em núcleos mais potentes, chamados neuropeptídeos, com a condição de transformar um pensamento positivo em partículas de amor materializada, que é o caso dos fótons, conforme Joana de Angelis, na obra Dias Gloriosos, lá no capítulo Pensamentos e Doenças. Então, é fácil você entender, quando estuda o universo mental, esses departamentos mentais e a pauta que queremos executar, porque se a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, com ela eu posso configurar qualquer coisa. Um átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, o próprio hormônio em si, porque ele precisa de um corpo. Inicialmente, ele é o pensamento, o sentimento, mas ele precisa de um corpo para dar o recado. Porque essas ondas neuropsíquicas, que foram convertidas no mundo cerebral, no sistema nervoso central como um todo, quando ela atinge o sistema endocrínico ou endócrino, transforma de neuropsíquicas em neuroquímicas. Agora os hormônios já podem ser vistos, já podem ser entendidos pelos universos celulares. E a partir daí vão mergulhar na corrente sanguínea e vai para o setor que nós queremos que eles realmente façam a orientação.
para a reconstrução, para a harmonização, para aquilo que se pretende. Então, quando compreendemos o mecanismo da consciência e seus veículos de expressão, realmente a verdade nos libertou. Caminhamos com as próprias luzes e começamos, como deuses ou filhos de Deus que somos, a agirmos como tais. Marcelo, dona Miriam, tem algum questionamento? Eu só achei interessante aqui que quando o texto fala, né, que as nossas condições mentais, né, elas são as mensageiras, né, estimuladores e encorajadoras que permitirão o corpo aproveitar ao máximo a força, né, de trabalho do alimento, né, que guarda dentro de si a fonte de energia, né. Essa visão mais direta, assim, é assim, faça assim, que é o que já dá a direção, né? Acho que e manter essa visão por todo o período da alimentação, que aí é onde está a nossa briga, né? Onde está a falta de vivência do momento, né? Era só isso. Vamos só aproveitar o gancho do Marcelo. Quer falar alguma coisa antes, Adriana? A dona Miriam. Então vai, deixa a dona Miriam primeiro. Vamos lá, dona Miriam. Eu fiz um exame, então o resultado ainda não levei para o médico, mas a conclusão já deu que eu tenho cálcio, falta de cálcio nos ossos, né? Osteoporose, uma coisa assim. Pelo que eu entendo e li, falta de vitamina D, né? Eu não gosto do sol, eu não gosto de ficar no sol. Aí, o que eu vou fazer para não comer essa vitamina D e não tomar sol? Porque eu corro do sol. Isso não é muito estranho, dona Miriam, porque a maioria foge de si mesmo, porque você é um sol. Então, o seu sol está com medo de encarar o sol, porque no sol existem os cristos. Você está com medo de falar com os cristos em si. Quando você entender que a luz do sol, num simples copo d'água, você pega 2 copos com água, um pela metade, 2 copos, um com a metade com água e outro sem nada. E frente ao sol você faz um diálogo para a imantação da água que você quer transformar em medicamento. Ou até dessa deficiência, essa aversão ao sol que é vida. Por exemplo, se o planeta parasse no lugar e não se mexesse, em 1 hora ele queima a metade e a outra congela. E o sol é vida. Sem a luz do sol, que vai transformar-se no ar, e o ar transformar-se na água, que vai transformar-se na terra, não haveria coisa alguma. Então, não tenha medo do sol que existe em si e não tenha medo do sol que está lá fora. Porque por mais que você traga todo o complexo B, todas as vitaminas, sem o magnésio, é ele que fixa o cálcio nos ossos. Não vai adiantar nada. Você pode comer tudo, se não trouxer o magnésio não existe em quantidade satisfatória em nossa água, no planeta e nem nos alimentos. Ele precisa ser manipulado e suplementado, sim. Agora, a energia do sol, com 20 minutos das 10 às 4 da tarde, com pouquíssima roupa, você tem a energia suficiente sem precisar pagar. Mas até que você faça a reconciliação, não traga só o que é retirado do sol gratuitamente. Traga a manipulação do elemento, que é o que nós já acabamos de falar, porque senão derruba a nossa live. E depois traga também o magnésio, o zinco e vários outros elementos. Aí pode trazer o complexo B inteiro, que vai te ajudar a fazer o processo que você pretende. Mas não esqueça, não adianta tomar sol sem o magnésio. Podemos tomar o sol ou a vitamina manipulada, mas o magnésio é essencial, e não só um magnésio. Tem que ter qualificação. Porque, como eu disse, se a D3 tem mais de 400 funções no corpo,
o magnésio tem mais de 300. Então, ele chega bem próximo dela. São os elementos mais importantes no organismo, essas duas personagens assessoradas por outras. Então, fique atenta, vai se reconciliar com o Sol, porque sem o Sol não há vida. Vai mentalizando para que o Sol interior venha à tona, porque de Sol para Sol eles se comunicam facilmente. Bom, eu esqueci a pergunta do Marcelo, depois você repete, Marcelo. Não era uma pergunta, não, era só um trecho que eu reescrevi do texto. Tipo assim, quando eu estava estudando antes da aula, né? Eu reescrevia com as minhas palavras aqui as partes que eu achei interessante, né? Que eu acho que é a parte da condição mental, né? Emotiva e espiritual, né? É verdade. Tem a ver como mensageiras, né? Estimuladoras e encorajadoras que permitirão ao corpo aproveitar o máximo da força de trabalho do alimento, que guarda dentro de si uma fonte de energia, né? Em si, uma fonte de energia. Para criar essa condição que o Marcelo colocou, tem vários mecanismos que podem ajudar-nos. Se ele estiver com dificuldades de manter um pensamento ali, sem que ele fuja daquilo que se pretende, ele começa a contrapor um pensamento diferente àquele que está resistente ou àquele que está tirando ele da cena. O que pode ajudar nisso? Boas leituras em voz alta. As boas leituras enriquecem a mente, ela acalma o coração e estimula a memória, estimula o progresso. Certo? Então é fácil fazer isso. Leituras em voz alta e, se vir o sono, fique de pé. A água também, mastigando, ela acalma. A respiração também acalma a ansiedade. Então, une esses processos, uma boa música, de preferência música neutra. Porque se você colocar uma música que te lembra de uma cena, você vai lá para a cena, aí que você foge mesmo. Principalmente essas de sofrência aí que nós vamos sofrer outra vez. Então, uma música clássica, uma música neutra, que apenas contribui com a pacificação do seu universo. Boas leituras, respiração, relaxamento, e você vai enfrentar o pensamento que está tirando você do foco. Não brigando com ele, acolhendo e ressignificando, dando uma nova diretriz para criar um novo condicionamento, um novo hábito e um instinto que vai ficar automático para esse processo de vigília, de estar inteiro na ação. Bom, a Pamela faz uma pergunta, na verdade não é ela, Elizabeth Sobrinho. O comportamento que devemos ter é instruir o espírito para, com o comportamento burilado da matéria, torna-se uma equipe rumo à angelitude? Vamos analisar. O nosso comportamento é a finalização. Quem é que está definindo o comportamento que temos? O subconsciente. Então, tornou-se um automatismo aquilo que está sendo vivenciado. Então, para obedecer à consciência, faz-se necessário usar a nossa inteligência que está lá na mente consciente, se eu quiser mudar o comportamento. E de acordo com essa inteligência, comunicando com a essência consciencial, nós trazemos novas diretrizes. E essas diretrizes que nós vamos trazendo para ressignificar o comportamento, que é a mudança do subconsciente, tudo isso vai nos colocando em relacionamento mais íntimo com o espírito, com a consciência, e o resultado geral é do espírito, mas é de cada parte da mente consciente, da alma encarnada, da mente subconsciente, do inconsciente, do entorno, e todo mundo sai enriquecido nesse relacionamento integral. A gente vê, né, que esse ato de nós mastigarmos bem os alimentos e do mental, né, do psiquismo estar ali em conjunto, mastigando, pensando, é super importante e extravasa até a nossa compreensão, né, de simplesmente saciar a fome,
né? É você retirar o energismo necessário para cada átomo, para cada molécula, para você poder ter uma vida mais plena, né? Então, é algo que, com o tempo, Sebastião, a gente vai conseguir olhar para o Sol e trazer todos os elementos necessários, né? Sem ter a necessidade mesmo de mastigar nada, né? Isso é fato, não por acaso tem muitos seres que vivem da luz e do ar. E a minha consciência deu um leve toque aqui para lembrar que se não criarmos resistência, se nos colocarmos à disposição dela ou predispostos a obedecê-la, é só ficar no banco do carona que ela assume o banco do condutor e nos ensina a pensar, a manter o pensamento alinhado com aquilo que nós estamos construindo. Então, ao invés de pensar e não conseguir segurar o pensamento, a gente vai deixar sermos pensados por um instante. Então, nós vamos ser o medianeiro da consciência e deixar que ela se expresse por nosso intermédio, e ela própria vai criar um mecanismo de pacificação desses pensamentos que estão em convulsão ou nos tirando a atenção. Então, basta a atitude sincera, a predisposição para obedecer, como disse-nos Jesus. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E é como se fosse aberto um registro, uma comporta, e vem uma infinidade de pensamentos nobres, de sentimentos bons, que pacificam o cenário mental, psíquico e emocional. E terminando na pacificação do físico também. Sebastião, deixa eu perguntar aqui, na explicação prévia ali anterior, você falou que nosso comportamento seria o resultado final, né? Que quem determina o comportamento é o subconsciente. E que é preciso ressignificar o que do subconsciente? Essa parte eu perdi. O que a gente armazena dentro do subconsciente? É um comportamento? É os pensamentos? Vamos lá. Você começa a usar a sua inteligência, seu poder imaginativo, seus desejos para criar um condicionamento. Esse condicionamento vai formar novos pensamentos e criar um hábito dentro daquilo que você está pensando. O hábito repetido vai transformar-se num instinto, que vai definir o comportamento lá no subconsciente, ele vai ser transmitido para lá. Em síntese, todas as nossas experiências vigentes são arquivadas no subconsciente, para repetir, né, em dias vindouros, na nossa própria estrutura comportamental. Então, quando eu percebo que automaticamente eu começo a respirar e o pensamento vai para não sei aonde, é o subconsciente que precisa ser ressignificado. Quando eu crio novas ordens pela respiração, pela meditação, pela oração, por essa predisposição a obedecer à nossa essência, ou um ser que nós confiamos, um amigo espiritual, aí nós vamos criando, ressignificando esse comportamento. Se antes eu mastigava 10 vezes, a intenção é mastigar 30, 40. Aí eu vou criando um novo hábito com o auxílio desses elementos internos ou exteriores, e daqui a pouco, com essa repetição amorosa, você percebe que natural agora é mastigar 40 vezes. Harmonicamente, sem reclamação, sem esforço, sem qualquer coisa, porque nós não criamos as resistências. Então, com todo respeito, com todo amor que temos pela dona Miriam, quando ela fala que tem essa dificuldade imensa, que não gosta do sol, ela fechou todas as portas. Eu tenho dificuldade de relacionamento com o sol, é diferente. As portas estão abertas. Mas eu não gosto disso, odeio aquilo, eu fechei todas as portas. Não entendi ainda os benefícios da luz solar, dela na minha própria água, dela no meu próprio ar, dela na minha vida e na vida de todos. É uma coisa. Então, fique atenta para não repetir essas palavras que são travas. E fique aberta. Então, de vez em quando, pelo menos, mentalize o sol. E mentalize como se ele fosse uma piscina e você dentro da piscina. Mentalize que o sol naquilo que você gosta, porque ele está em tudo. Ele vai estar no vegetal, ele vai estar na carne animal, ele vai estar no abraço de alguém. Alguém sintetizou o sol em si, e quando te abraça, transfere esse universo
de benefícios. E não só no copo, que você vai trocando a água de copo e mentalizando o que se pretende, e agora você, como a Adriana falou, diretamente relacionando-se com o sol. O seu pensar e conversando com os cristos que lá estão. E eles vão enviando em doses homeopáticas essas diretrizes e você vai apaixonando-se pelo sol e vai perceber a sua importância, porque sem ele não existia o sistema solar inteiro. Ele foi o primeiro a ser criado aqui. Sem a consciência do espírito não existia nada disso que está acontecendo aqui no universo da alma. O sol interior. Perfeito. Vou me corrigir. Vou gostar. Vou ver o sol todos os dias. Na maneira, Sebastião, que eu falei, assim, que eu não gosto, não, às vezes eu não usei essa palavra correta. Eu fujo dele porque o sol, assim, me dá dor de cabeça, uma coisa ou outra. Então, eu saio, às vezes, pego, uso, saio no sol, tranquilo. Mas eu prefiro mais a sombra. É isso, mas eu vou ficar na piscina, mentalmente, que eu não tenho, né? Mas eu vou lá pôr uma roupa leve e vou começar a tomar meu sol e admirá-lo e os raios solares. Então, só outra pequena dica. Antes, não éramos assim tão apaixonados pelo sol, mas saíamos na rua, uma quadra era o suficiente para voltar com a garganta infeccionada. Pela presença do sol, dizíamos nós. Mas aí o próprio sol nos disse, não fui eu. Foi você que durante esses 100 metros que andou, ficou o tempo todo pensando mal da vida alheia, falando mal, apontando defeitos. É isso que estragou sua garganta, não foi a minha presença. Então hoje, eu saio no sol, como esses dias aqui no sítio, sem problema nenhum e não tenho dificuldade alguma. Então faça as pazes com ele, peça para que ele te ajude a relacionar-se naquilo que você tem dificuldade, porque mais poderoso e mais potente do que ele em nosso sistema solar não existe ninguém, porque todas as consciências do sistema solar estão concentradas no Sol. E dali é que sai para dividir os seus conhecimentos com cada planeta, com cada ser humano, com cada manifestação da vida em qualquer momento, em qualquer lugar. Maravilha. Estamos aqui agora, né? Acabou de adentrar a nossa sala, a Lúcia Stone, lá do Paraná, né, Sebastião? Onde o Sebastião está hoje. Muito obrigada pela sua presença, tá ok? Gratidão aí por estar. Não sei quem está do lado dela, Sebastião, se você quiser falar, ou ela quiser falar e apresentar. Tudo bem? Vamos deixar ela falar, está a amiga dela, e a nossa amiga também, que nós encontramos por aqui. Acho que a conexão dela está dificultando ela se comunicar. Tá certo. Mas vamos continuar, então, aqui. Mais um item, a dona Miriam. Certo. Com a própria dor de cabeça. Porque o sol é dinamismo, ele pede movimento da energia. E a energia que se recusa a movimentar-se é que gera dor, não é o sol. Então, ele é dinamismo de movimentação da energia. A energia que está parada em nós, coagulada, que gera dor, mostra que está parada. Porque dor é energia parada, dor é energia coagulada. Então, estou com uma energia bem coagulada aqui. Depois vamos conversar no particular com o Sebastião. Mas eu vou falar antes de algo que você comentou aí, antes de eu passar para a pergunta da dona Lucy, que está ali. Você falou que se a gente deixar, né, por conta do consciente, deixar-se ser conduzido. Então, seria
A gente deixar agir o nosso superconsciente nesse momento, quando eu deixo a condução, eu estou deixando na mão dele. E para eu ter certeza que é ele e nada, né, menor do que ele, eu sei que as minhas mazelas, o meu pensamento ruim sou eu mesmo que gero, mas às vezes a gente entra em conexão com almas que estão na mesma vibração, né? Então, como que esse processo eu posso garantir que é meu superconsciente? Porque quando a gente lê no nosso livro dos Espíritos que todas as leis, né, está escrito na consciência, é ali que o nosso Pai gravou, então nenhum de nós escapa, né, de dizer que desconhece, porque nós temos dentro de nós já o certo, né? Nós já temos dentro de nós como agir harmonicamente com a lei divina. Então, se está ali no nosso consciente, quando eu me deixo conduzir ao superconsciente que eu estou ativando, né, é o Deus que há em mim. A isso chamamos a meditação de fato. Eu saio do comando mental, psíquico, emocional e físico e vejo a minha consciência conduzir tudo em perfeita harmonia e vou aprender com ela. Eu simplesmente tiro a minha ação. André Luiz mostra isso muito bem em Mecanismo da Mediunidade. Se o corpo, o energismo está perturbado, se eu silenciar a minha ação, os íons psíquicos voltam ao estado de harmonia, que é o seu estado original, e fica prontos para uma nova etapa, para um novo recomeço. Eu percebo que alguém está comandando tudo em harmonia. Eu tirei a minha ação desarmônica, tudo volta ao estado de harmonia perene, e eu percebo como observador que meditar é isso, e eu fico observando o que o meu superconsciente está fazendo para que depois eu faça por minha vez. É como se alguém assumisse a direção do meu veículo, me ensinasse alguma coisa, eu observo como ele está conduzindo, e depois ele me entrega o comando outra vez. Fala, deixa eu tentar agora se eu faço como você me ensinou a fazer. E isso é o que chamamos, de fato, um estado de meditação profunda. Eu fico como observador de tudo que está acontecendo e vendo como realmente a superconsciência nos conduz. E só para frisar e lembrar, Adriana, Deus não gravou a lei em nossa consciência. No Livro dos Espíritos é codificação. Então, quando lemos Miramês, quando lemos Joana de Anjos, quando lemos outros espíritos como Hamed, vai constar no segundo livro, nós gravamos a lei a cada etapa. Então, o que temos na superconsciência é o que nós já gravamos através dos milênios. Mas não sabemos ainda muitas coisas que não estão lá. Por isso que quando não encontramos lá o que já está gravado, nós buscamos em outra consciência que já tem a experiência que ainda não temos. Vai constar no segundo livro também. Então, isso é fácil entender e muito fácil de perceber quando nós agimos assim. Toda a lei do meu estágio evolutivo está lá. Posso usar assim? Toda a lei do estágio que estou, né, está gravada ali. É isso. Exatamente isso. E você percebeu no segundo livro, Emmanuel falando. O que nós fazemos na mente, nós construímos ou expandimos a superconsciência. Então, o responsável pela construção da superconsciência é a própria mente, é o que nós fazemos aqui com a nossa inteligência, poder imaginativo, com os pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Maravilha, grande aprendizado hoje, gratidão. A nossa irmã Lucy continua a pergunta do Marcelo, do subconsciente. Ela pergunta: o subconsciente está no inconsciente, pronto para trabalhar? O subconsciente é onde estão as almas instintivas responsáveis pelo governo do universo perispiritual e físico. Eles obedecem aos automatismos da mente, que é uma emanação do espírito. Agora, quando a alma quer obedecer o espírito, facilmente ela comanda a mente. Facilmente ela ressignifica o subconsciente.
Mas se a alma não obedece à consciência e quer comandar a mente, ela não consegue. E não consegue mudar o próprio comportamento, porque esse comportamento é definido pela consciência. E se ele está perturbado, é pela ação da alma que quer modificar uma coisa que é harmônica. Para eu aprender a amar, né, e ter o amor como algo instintivo, seria levar, então, essa capacidade que nós temos, né, e todos nós a temos, de transformá-la em instinto, de estar lá no subconsciente, né? Então, eu vou elevar o subconsciente ao nível do superconsciente, né? Então, isso vai acontecer futuramente, né? Essa é o que Joana de Anjos chama a segunda natureza do ser. É onde o subconsciente aqui na periferia transformou-se em consciente, transformou-se em superconsciente. E é lá onde que a gente chama o coração do espírito, que é a segunda natureza do ser. Então, o que nós chamamos subconsciente no espírito, que é onde que nos dá a condição desse amor espontâneo, é o emocional superior, o mental superior. Então, conhecimentos vivenciados. E é de lá que vem o comando direto, porque é de lá que comanda diretamente o subconsciente cá, e o comportamento aqui na periferia torna-se harmônico e espontâneo também. Aí, Marcelo, você já tinha pensado assim? Né? A gente evolui tanto o subconsciente de ele unir com o superconsciente? Já tinha percebido esse problema. Mais complexo do que... O problema é o seguinte, é que nós sempre estamos criando novos instintos primitivos, né? Nós, tipo assim, melhoramos alguém vai assumir o lugar dele, né? Então, um novo instinto primitivo, talvez um pouco mais elaborado do que o primeiro lá, né? Mas ainda assim vai precisar se transformar ele do conceito. E é um trabalho contínuo e nunca, talvez se encerre quando chegarmos nos espíritos super perfeitos, mas ainda provavelmente não, né? É, do anjo, né? Lembro, tem um conto, acho que é budista, provavelmente, que ele falava, né, que na vida nós temos, tipo, sei lá, ele coloca um número lá, 77 problemas. E eles são hierarquicamente, tipo assim, o primeiro, o segundo problema mais difícil, o segundo, o terceiro, até o 77, que é o menos importante na sua vida, mas é um problema. Você resolve o primeiro, o segundo assume o lugar dele. Quando você não tem muitos, tipo assim, sempre vai ter os 77 problemas, não importa. Agora, quando você resolve esses problemas, a sua vida fica tão fácil. Às vezes, o que um dia foi seu problema 50, hoje em dia é o seu problema mais difícil, né? O que acontece? Com isso, problemas que não tinham significado no passado, hoje se tornam grandes problemas na nossa vida. E aí, quando nós não somos sábios o suficiente, nós pegamos problemas que não temos, tipo assim, que não tinha tanto valor na nossa vida, e hoje em dia fazemos um drama em cima dele, e, tipo assim, porque é o nosso problema mais difícil, mesmo não sendo um problema grande. Mas para mim, naquele momento, é o meu pior problema. Então eu vou tratar ele com um tanque de guerra, porque é o meu maior problema, né? E aí, às vezes, é onde nós nos perdemos a linha, né? Não conseguimos valorar o tamanho do problema, né? Porque, na verdade, é o meu maior problema. E quando eu percebi que quanto mais a nossa vida vai ficando fácil nos tempos modernos, nós cada vez estamos dando super valores a problemas pequenos, né? Que é essa parte, né? Antigamente, quando nós tínhamos problemas de falta de comida, nós precisávamos laborar por isso e dar nosso pulo para fazer acontecer. Hoje em dia, muitas das pessoas não têm mais problema de comida, não tem mais problema de locomoção, não tem mais problema de instrução, cultura, tá tudo acessível, né? Mas então, o que nós vamos transformar em problema? O nosso problema agora é quando alguém fala num tom que a gente não gosta, então nós tornamos problemas que não eram problemas no passado, hoje nós criamos um navio de guerra por causa de problemas que antigamente não eram nem considerados problemas na direita. Não sei se eu consegui me explicar, acho que enrolei mais, mas tá valendo.
Foram as palavras mais sábias que ouvimos nos últimos tempos. Nós louvamos a evolução da tecnologia, mas a cada dia, se não tivermos o cuidado, ela nos coloca no comodismo. Então, nós colocamos o app ou o software para fazer a leitura, nós colocamos o livro em PDF ou e-book, ao invés de compulsar o livro, raciocinar por si mesmo. Até eu fiquei felicíssimo antes de virmos para cá, com a visita da filha de uma amiga, ou neta também de uma amiga nossa, e ela disse-nos que prefere o livro e prefere aprender sozinha, não quer comprar as ideias, com todo respeito, ela não quer crescer com as ideias dele, mas quer evoluir com as ideias dela. Então, ela ganhou o livro de presentes por conta disso. Ela queria entender o que era o espiritismo, o que é mediunidade, e ficou o convite para estudar conosco aqui no domingo. Com certeza ela deve estar acompanhando. Se ainda não está, em breves dias acompanhará. E é isso. E eu valorizo a tecnologia, mas ela vai ser usada quando realmente for necessário. Sempre que possível, eu é que quero ler, eu que quero raciocinar, eu não quero que o GPT, eu não quero que a inteligência artificial faça por mim o que me cabe. Então, a mim cabe raciocinar, pensar, duvidar, ir à luta para que isso aconteça da forma mais natural possível. O problema é que nossas habilidades cognitivas, né, elas não são desenvolvidas por uma máquina, né? Pelo menos não uma máquina não biológica, né? Tem que ser feito pela nossa, né? Pela nossa máquina. E essas inteligências artificiais, elas são relativamente boas em algumas situações, porque ela consegue concatenar muitas informações. Mas se tem a informática há muito tempo já nos diz, né, que uma informação, que assim, o dado armazenado numa folha ou um dado armazenado no computador é só um dado, não tem significado nenhum. Quando você acessa esse dado, ele é uma informação. Mas para você transformar essa informação em um conhecimento, você precisa entender ele, utilizar a informação disponível, entender. Para você transformar esse conhecimento em sabedoria, você precisa vivenciar aquele conhecimento. E fazer, aí também tem a questão de fazer as boas escolhas e as más escolhas, né? Mas se você, enquanto você tiver uma biblioteca lá onde ninguém abre o livro, ele é apenas um dado, tá lá sem sentido, né? E o ChatGPT e essas inteligências têm a vantagem que com uma, duas palavras você consegue trazer um monte de conhecimento que nós não teríamos acesso com facilidade. Mas é um dado. Até ela virar informação, você tem que ler para entender. Para se transformar em um conhecimento, você vai ter que entender. E para virar uma sabedoria, você vai ter que vivenciar aquele conhecimento, né? Então, só o dado por si só não tem sentido no passado e nem hoje, né? Tá vendo que hoje, Adriana, despertou o que nós falamos em programas anteriores. O que o Marcelo estava escondendo o jogo em nossa relação. Expande aí essas possibilidades, trazendo essas sabedorias para nós aí. Não deixa a consciência encolher agora, não. Deixa ela se expandir cada vez mais. A doce ilusão, né? Não é não, Marcelo. Se você fizer todo esse raciocínio que você já tem dessa área, né, trazer para o que o Sebastião processa como empresa e você levar nesse outro nível que está muito próximo da juventude hoje, né? Então você vai conseguir acessar mentes que estão bem vinculadas a esse campo tecnológico e não sabe utilizar. Entendeu? Então, você que é do meio, né, você pode trazer todo esse conhecimento, interpretação, né, quando a gente pensa no psiquiatra, você pensar na menor partícula de dados, que é acho que é o bits, né? É o bits ainda? O bits, e aí você vai processando todo esse conhecimento dele aqui, trazendo da mesma forma, como subconsciente, consciente, superconsciente na máquina. Pensa nisso. Dá uma bela explicação aí para uma galera que só entende nesse nível, entendeu? A gente vai atingir um outro público. Né? Talvez a nossa geração não, porque a gente consegue perfeitamente entender as empresas, né? Agora, nesse nível tecnológico, você tem muito a contribuir aí para nós. Bom, eu acho que nós podemos encerrar aqui, né? Estamos já
com várias perguntas que foram feitas, estamos aí com tarefas importantes, vamos novamente, né, estar presente no nosso momento de alimentação. Às vezes você vai falar assim, não consigo ainda visualizar os neuros psíquicos, os hormônios, como que eles estão agindo, mas o seu corpo sabe, né? Então, lá o seu superconsciente, porque se nós estamos encarnados como humanos, já fazemos tudo isso, né? Então, é porque já evoluímos para isso, então isso já acontece. Talvez não da forma eu comandando, mas que nós possamos ter a emoção elevada, né, o espírito elevado, o pensamento elevado nessa hora de se alimentar, né, e tentar mastigar o máximo de vezes possível. Isso vai trazer para nós, né, a força e a capacidade de nos alimentarmos de forma mais eficiente e eficaz. É essa mensagem que a gente tira desse estudo, com tudo que o Sebastião colocou, tem muita coisa aí, né? Quero agradecer a sua participação, né? Espero no próximo final de semana estarmos juntos novamente. Não sei se o Sebastião vai estar em Três Lagoas, vamos ver se ele consegue estar conosco. Usufrua da companhia e elogie o cozinheiro. Se o cozinheiro sou eu, se ame, né? Se elogie aí, para que você possa ter essa oportunidade. Nossa gratidão, que Deus ilumine a todos, um ótimo domingo. Mais tarde, então, Sebastião continua às 17h30, né, horário de São Paulo, e às 16h30 do Mato Grosso do Sul. Acompanhe, então, com mais um Despertar da Consciência. Até o próximo domingo. Um grande abraço. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.